Professor João Boscoli é doutor em Direito Internacional Privado e do Comércio Internacional pela Universidade de Paris II, com a tese Arbitragem nos Países do Mercosul. Advogado em Curitiba, professor da Faculdade de Direito de Curitiba. Então, eu passo a palavra a ele, que já fez algumas manifestações ali. Nós poderemos aprofundar agora os debates. Bom dia. Eu gostaria, antes de tudo, de agradecer ao IBDS pelo gentil convite que me foi feito. E também gostaria de registrar um pequeno protesto, porque eu acho que eu fui extremamente prejudicado em relação à ordem da palestra, porque o professor Dodaldo fez simplesmente um curso magistral e eu teria pouca coisa a acrescentar ao curso que ele deu pela parte da manhã. Mas eu vou talvez abordar um tema um pouquinho diferente do que ele abordou em relação à arbitragem, que seria então o problema do direito aplicado ao método do litígio na arbitragem comercial internacional. Existe primeiro uma constatação que deve ser feita: no âmbito do comércio internacional não existe um órgão jurisdicional que resolva litígios entre operadores do comércio internacional. Existe, obviamente, a OMC, mas a OMC ela resolve litígios entre estados, comerciais entre estados. Então, no caso de um litígio entre partes privadas no âmbito internacional, você tem duas opções. A primeira opção seria apresentar o litígio diante de uma jurisdição estatal ou a opção da arbitragem. Contrariamente ao que acontece no âmbito interno, onde existe uma resistência enorme contra a arbitragem é considerada como o meio normal de solução de litígios do comércio internacional. Mas o que seria a arbitragem? A arbitragem seria a instituição através da qual as partes elegem um terceiro árbitro e conferem a esse terceiro um poder jurisdicional, certo? Então, existem dois elementos importantes da arbitragem. O professor Donaldo já falou pela parte da manhã: a autonomia da vontade das partes, certo? E essa missão jurisdicional do árbitro. Autonomia da vontade das partes por quê? Porque a competência do árbitro vem exatamente de um acordo da vontade das partes, que seria a convenção de arbitragem, e essa autonomia da vontade das partes, ela se manifesta em todo o processo arbitral. Isso quer dizer o quê? São as partes que escolhem os árbitros. São as partes que escolhem como é que o tribunal arbitral vai ser constituído. São as partes que escolhem o local da arbitragem. São as partes que escolhem o procedimento arbitral. São as partes que escolhem o idioma da arbitragem. São as partes que escolhem a duração da arbitragem. E, finalmente, são as partes que escolhem o direito aplicável ao mérito do litígio. E a missão jurisdicional do árbitro está configurada, o que diferencia, inclusive, em relação às outras ADRs, Alternative Dispute Resolutions, com a mediação, a conciliação, o mini-trial, que a arbitragem, o árbitro tem esse poder jurisdicional de decidir o litígio. Ele profere, então, uma sentença arbitral que, segundo a nova lei, ela constitui um título executivo judicial. Certo? E o que diferencia em relação à sentença judicial é que ela é irrecorrível. Certo? Então, definindo a arbitragem, o direito brasileiro, a arbitragem no Brasil, está regulamentada pela Lei 9.307 de 96. Certo? Essa lei, ela foi, quando a comissão formada pelo professor Carmona, pela doutora Selma Lemes e pelo doutor Pedro Batista Martins, eles se inspiraram diretamente de 4 textos fundamentais. O primeiro, a Convenção de Nova York de 58, sobre reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras, a Convenção de Panamá de 75 sobre arbitragem comercial internacional, da Lei Modelo da Uncitral de 85 e da Legislação Espanhola de 88. Mas o mais engraçado é que todos esses textos legais, eles fazem a distinção entre a arbitragem interna e a arbitragem internacional. Só que a nossa lei não faz. A nossa lei, ela segue o exemplo, por exemplo, da lei holandesa de 86 ou da lei inglesa de 96, certo?
E a doutrina considera que exatamente essa distinção entre a arbitragem interna e a arbitragem internacional, ela constitui o que a gente chama da summa divisio do direito da arbitragem, certo? E que a própria especificidade da arbitragem internacional nunca pode ser totalmente eliminada. Só que o nosso legislador considerou que não. Considerou que tudo que é bom para a arbitragem interna é bom para a arbitragem internacional e vice-versa. O grande problema é que isso poderia ser justificado, e é justificado nos países que adotam esse tipo de sistema, que eu vou designar de sistema monista, quando a prática da arbitragem interna ela é fundamentada, ela é baseada em uma forte tradição em matéria de arbitragem, e principalmente ela é baseada em regras simples e sólidas em matéria de arbitragem. Não é o caso do Brasil. O Brasil, antes da Lei 9.307, tinha uma legislação completamente arcaica. Nós éramos considerados, existia uma expressão do eminente professor francês, René Davide, comparatista, que considerava o Brasil como o último îlot de resistência, como eu poderia traduzir îlot de resistência? Sítio de resistência do mundo contra a arbitragem. E efetivamente, com a nova lei, a gente melhorou, certo? Só que a gente tem esse detalhe. A gente não distingue, então, a arbitragem interna e internacional. E qual que é a grande consequência? É que as práticas arcaicas que ainda existem na nova lei, é um fato, que poderiam eventualmente ser aplicadas à arbitragem interna, são estendidas, então, à arbitragem internacional. O objeto dessa minha pequena palestra, espero que seja breve, vai ser só sobre o problema do direito aplicável ao mérito litígio. Eu não vou entrar sobre outros problemas relacionados à arbitragem internacional. Mas antes de falar, então, sobre o problema do direito aplicável ao mérito litígio, eu vou tentar definir o que seria uma arbitragem internacional. Certo? Bom, então, ao optar pelo sistema monista, a lei, obviamente, não definiu quando uma arbitragem internacional. Certo? E existem dois critérios para definir uma arbitragem ou um contrato como sendo internacional. O primeiro critério é o chamado critério objetivo jurídico. O segundo critério é o critério econômico. O que seria, então, esse critério jurídico objetivo? É um critério, mais uma vez formulado pela doutrina francesa, que considera como internacional a arbitragem que tenha pontos de contatos objetivos em diversos ordenamentos jurídicos diferentes. Certo? Seria, por exemplo, quando as partes, numa convenção de arbitragem, estivessem sediadas ou domiciliadas em estados diferentes, por exemplo. Essa é a posição adotada pelo professor Carmona. O professor Carmona considera, leio, que o caráter internacional da arbitragem deriva do fato de pertencerem as partes litigantes a estados diferentes, ou são cidadãos, ou têm um domicílio nesses estados diferentes. Ou, se não, do fato da relação controvertida se desenrolar em diversos países. Certo? Por exemplo, a conclusão do contrato internacional foi no Brasil, a execução é na Argentina, o local do pagamento é nos Estados Unidos, e as partes têm domicílio no México e no Paraguai. Então, nesse caso, segundo o professor Carmona, o contrato ou a arbitragem seria internacional. Essa posição é adotada principalmente pela lei suíça de Direito Internacional Privado de 87, onde no seu artigo 176 diz que a arbitragem ela é internacional quando pelo menos uma das partes tiver o seu domicílio fora da Suíça. É a mesma posição adotada pela Lei Modelo da Occidental de 85, onde no seu artigo 1º diz que é internacional uma arbitragem quando, no momento da conclusão da convenção de arbitragem, as partes tiverem seus estabelecimentos ou residência em estados diferentes. Certo? Então, esse seria o critério objetivo para determinar se uma arbitragem internacional. Principalmente utilizado é o domicílio ou estabelecimento das partes em estados diferentes. O segundo critério, que é o critério econômico, ele foi elaborado mais uma vez pela doutrina francesa. A partir de um célebre julgamento do começo do século, começo da década de 20, é o famoso caso Pélissier-Dubuisset, julgado pela Corte de Cassação francesa em 1927. O então procurador-geral Mater,
ele formulou um critério clássico do fluxo e refluxo através das fronteiras. Um contrato ou uma arbitragem seria internacional, quando existisse esse fluxo e refluxo através das fronteiras. Esse critério foi, então, incorporado pelo direito francês na sua reforma da arbitragem em 1981. E o artigo 1492, na sua atual redação, diz que a arbitragem internacional, quando ela coloca em jogo os interesses do comércio internacional. Na realidade, é uma definição extremamente ampla, certo? O professor Fouchard, ele define exatamente esse critério como sendo, leio, toda operação econômica que envolva a circulação de bens, de serviços ou de capitais através das fronteiras. A grande vantagem desse critério, segundo um autor português, o Dário Moura Vicente, é que quando você utiliza um critério econômico, você não se atém a critérios, por exemplo, objetivos, que na realidade não refletem a internacionalidade no contrato. Por exemplo, em relação ao contrato internacional, seria internacional um contrato quando um turista argentino atravessa a fronteira e vem comprar um souvenir, uma loja de Foz do Iguaçu? Se você utilizar o critério objetivo, esse contrato é internacional. Por quê? Porque uma parte reside na Argentina e outra parte reside no Brasil. Mas a operação é completamente interna. É o que se trata de um contrato de compra e venda normal interno. Essa noção de arbitragem comercial internacional pode ser bem exemplificada numa sentença arbitral da CCI. A sentença arbitral, no texto, 5.910/88. Nesse caso específico, se tratava de um litígio entre duas partes belgas, certo? Num contrato de compra e venda de zinco. O tribunal arbitral foi constituído na Antuérpia, os 3 árbitros eram belgas, e o direito aplicável ao mérito do litígio era o direito belga. Então, tudo levava a crer que se tratava de uma arbitragem interna belga. Só que a finalidade do contrato era que uma parte vendesse o zinco, certo? E essa outra parte ia logo em seguida exportar esse zinco para o Paquistão. O que aconteceu? Aconteceu que uma das partes não acabou entregando o zinco. E a operação final, que era a exportação pela outra parte para o Paquistão, não se realizou, certo? E o tribunal arbitral levou em consideração isso e considerou, nesse caso específico, que se tratava de um contrato internacional e, por consequência, de uma arbitragem internacional. Então, existem 2 critérios para você determinar a internacionalidade do contrato: o critério jurídico e o critério objetivo. A doutrina brasileira se divide. O professor Carmona defende o critério objetivo. O professor Tavares Guerreiros defende o critério econômico. Ele considera que o critério objetivo não reflete exatamente, então, como demonstrei, a internacionalidade do contrato. O mais interessante é que existe uma jurisprudência que é pouco citada pelos autores, quer dizer, essa jurisprudência é citada pelos autores, mas não esse motivo da jurisprudência. Vocês devem conhecer, o professor Donaldo falou pela parte da manhã, é o famoso caso do STJ que aplica o Protocolo de Genebra de 1923. É o caso Companhia de Navegação Lloyd contra Iverance Harredere. É o recurso especial 616, Rio de Janeiro, um acordo de 24 de abril de 1990. Você tem no texto, inclusive com referência bibliográfica sobre esse acordo. Nesse acordo, o então ministro relator Cláudio Santos, que foi voto vencido porque ele não queria a aplicação do Protocolo de Genebra, ele foi contra a aplicação, mas ele faz uma reflexão interessante sobre a internacionalidade da arbitragem. Ele considera que a arbitragem, nesse caso, que tem mais uma vez, que não são os fatores geográficos ou relativos ao domicílio das partes que o caracterizam como contrato internacional, em oposição a contratos internos, mas, sobretudo, a finalidade do contrato, ou seja, o transporte marítimo de país a país, portanto, transnacional, atividade econômica de apoio. Então, numa decisão do STJ, que infelizmente os autores esqueceram dessa parte da decisão, que é importantíssima, ele considera então como internacional uma arbitragem utilizando o critério econômico, certo?
Obviamente, tanto o critério econômico como o critério jurídico teriam desvantagem. Eu não estou aqui para defender o critério econômico. A grande desvantagem do critério econômico seria a imprevisibilidade. É muito mais fácil se adotar um critério objetivo jurídico, é muito mais fácil prever, então, que a arbitragem vai ser internacional. O critério econômico teria que analisar caso a caso, para saber se exatamente aquele caso é ou não internacional. Existiria, principalmente, o critério econômico é aplicado para arbitragens comerciais internacionais. Ela exclui, por exemplo, arbitragens internacionais relacionadas à matéria civil, por exemplo. Então, você não poderia aplicar o critério econômico, excluiria desse rol de matérias a arbitragem civil, por exemplo. Existem duas soluções. Você poderia, por exemplo, utilizar o que faz o direito argelino. O direito argelino, ele utiliza o que ele chama de aplicação cumulativa dos dois critérios. Ele considera como internacional a arbitragem que obedeça o critério jurídico e o critério econômico. Qual que é a grande desvantagem desse critério? Desse sistema? É que você acaba tornando as arbitragens internacionais muito mais restritas. Na verdade, quando você tem uma regra de conflito, mas uma regra acumulativa, é muito mais difícil você considerar uma arbitragem internacional e beneficiar essa arbitragem todas as regras da arbitragem internacional. Existe uma outra solução, que é a solução adotada pela lei modelo da UNCITRAL e pela lei italiana de 94, que seria então uma aplicação distributiva do sistema, que seria o seguinte: você considera como internacional uma arbitragem que ou respeite o critério jurídico ou respeite o critério econômico. Talvez essa seja a melhor solução, a solução que inclusive eu defendo. Que assim você tem a flexibilidade de considerar como internacional cada vez mais arbitragens e beneficiar então essas arbitragens do sistema da arbitragem internacional. Mas, como eu falei, não existe uma posição, existe uma posição jurisprudencial, mas como a lei adota esse sistema monista, não existe uma disposição em lei definindo a arbitragem internacional. Tá? Uma questão que agora a jurisprudência provavelmente espero que siga a posição desse julgado do STJ. Bom, se tratando especificamente da determinação do direito aplicável ao mérito do litígio, existem duas constatações que devem ser feitas. Primeiro, a nova lei, ela acertou. Por quê? Porque a nova lei, ela consagrou o princípio da autonomia da vontade das partes. E segundo, a nova lei errou. Errou porque ela estende esse princípio da autonomia da vontade das partes à arbitragem interna. Certo? Primeiro a gente vai ver, então, a consagração do princípio da autonomia da vontade das partes. Como a maioria deve saber, a autonomia da vontade das partes é um princípio universalmente reconhecido no direito internacional privado. É considerado como um princípio universal do direito internacional privado. Existem várias sentenças arbitrais que consideram que a autonomia da vontade das partes tem que ser utilizada para determinar qual que é a lei aplicável ao contrato internacional. Certo? Não é o caso do direito brasileiro. Como vocês bem sabem, a nossa lei de introdução ao Código Civil não admite a autonomia da vontade das partes. O artigo 9º da lei de introdução diz o seguinte: para reger e qualificar as obrigações, aplicar-se-á a lei do lugar onde a obrigação foi constituída. Isso quer dizer o quê? Que num contrato internacional, de duas partes celebradas, por exemplo, no Japão, a lei aplicada a esse contrato internacional seria a lei do lugar da celebração, a lei japonesa. No entanto, existe uma outra regra: se o contrato for celebrado entre ausentes, que é o mais comum atualmente, o parágrafo 2º do artigo 9º diz o seguinte: aplicar-se-á a lei do país da residência do proponente. Então, existem duas regras de conflito no direito brasileiro. A primeira, que adota a lei do lugar da celebração do contrato para presentes, e entre ausentes, a lei da residência do proponente. Então, a lei não admite, o direito internacional privado brasileiro não admite a autonomia da vontade das partes. A exceção veio com a nova lei de arbitragem. A nova lei de arbitragem, no seu artigo 2º, parágrafo 1º, estabelece o seguinte: que poderão as partes escolher livremente
as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. Então, existe uma dualidade em relação à arbitragem e jurisdição estatal. Inclusive, utilizo essa... Existe uma diferença entre os dois em relação ao direito aplicável ao mérito do litígio. Por exemplo, se você tem um contrato celebrado entre uma parte brasileira e uma parte francesa, esse contrato é celebrado em Roma. Se esse contrato for levado perante um juiz estatal, um juiz brasileiro, ele vai aplicar o artigo 9º e a lei aplicável vai ser a lei italiana, certo? Só que se nesse contrato tiver uma cláusula de lex juris dizendo que a lei brasileira é aplicada, o juiz brasileiro não pode aplicá-lo. Ele tem que aplicar o artigo 9º, que dizendo, aplicando a lei italiana. Agora, se esse contrato tiver uma cláusula compromissória e for levado perante um tribunal arbitral, o tribunal arbitral vai fazer o quê? Vai aplicar a lei que as partes escolheram, que seria a lei brasileira. Então, isso com certeza é uma das grandes vantagens da arbitragem em relação à jurisdição estatal atualmente. Que na arbitragem, paradoxalmente, você pode escolher o direito aplicável. E na jurisdição estatal não. Na jurisdição estatal, você não pode escolher o direito aplicável ao mérito do litígio. Se vocês derem uma olhada na redação do artigo 2º, parágrafo 1º, esse artigo, na realidade, ele foi mal redigido. Por quê? Ele diz o seguinte, ele diz a expressão regras de direito que serão aplicadas na arbitragem. Isso é completamente impreciso. Não se sabe, regras de direito aplicadas à arbitragem não quer dizer que são as regras de direito aplicadas ao mérito do litígio, certo? Você pode se interpretar que são as regras de direito aplicadas ao procedimento arbitral, certo? O legislador devia ter colocado uma cláusula específica dizendo que, para regir o mérito do litígio, as partes poderão escolher as regras de direito aplicadas ao mérito. Quer dizer, é uma cláusula muito mais precisa. A doutrina brasileira, felizmente, ainda não levantou a questão, então considera-se que essa cláusula permite que as partes possam escolher, então, um direito aplicável ao mérito do litígio. A nova lei, mais uma vez, ela inovou, ela permitiu, além da autonomia da vontade das partes, ela permitiu que as partes escolhessem regras não nacionais ou anacionais. Ao utilizar a expressão, o termo regras de direito, ela não restringe a escolha dessas regras a uma lei estatal, a uma lei de um determinado país. E ela reforça isso. No seu artigo 2, parágrafo 2º, se me permitirem, eu vou ler, ele diz o seguinte: poderão também as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais do comércio. Surpreendentemente, a lei consagrou a lex mercatoria. Então, no direito brasileiro, além de consagrar, no direito brasileiro da arbitragem, além de se permitir a autonomia da vontade das partes, se permite que você possa excluir um direito estatal e submeter esse litígio à lex mercatoria. É realmente uma grande inovação. Certo? Comparando com o direito internacional privado brasileiro, que não admite nem a autonomia da vontade, quiçá a lex mercatoria. Então, é daí uma outra grande vantagem ou diferença em relação à jurisdição estatal. Você escolhe o direito e pode escolher, inclusive, um direito anacional, uma regra de direito anacional. Todavia, essa autonomia ela tem limites, ela não é absoluta, né? A lei coloca no seu artigo 2º, parágrafo 1º, que ela é limitada aos bons costumes e à ordem pública. Eu concordo com alguns autores, talvez o professor Donaldo discordasse de mim, que a expressão bons costumes, nesse caso específico, seria desnecessária. Por quê? A ordem pública seria o suficiente. Bons costumes é uma expressão tradicionalmente utilizada no direito brasileiro, mas, no meu ponto de vista, extremamente arcaica. Os bons costumes, segundo para as arbitragens internas, existem diversos autores nacionais que consideram que, como a lei não fez a distinção entre arbitragem interna e internacional, eles consideram que a gente pode aplicar para uma arbitragem puramente interna um direito estrangeiro. Esses dias atrás, fui consultado por uma empresa que queria colocar uma cláusula compromissória. Era um contrato celebrado entre duas partes brasileiras, mas nesse caso eram controladas americanas, mas eles queriam colocar
nesse contrato que era puramente interno, uma cláusula compromissória dizendo que a sede do Tribunal Arbitral vai ser Nova York e que o direito aplicado ao contrato vai ser o direito americano. E nada impede na lei, teoricamente, que você faça isso. Uma arbitragem puramente interna, você poderia, estou dizendo, eventualmente escolher um direito estrangeiro. Existem, obviamente, alguns autores que acham que isso é absurdo, felizmente, estou dentre eles. Eu acho que uma arbitragem puramente interna deve se aplicar um direito interno. Certo? A mesma coisa com o contrato interno. Se você, num contrato interno, entre partes brasileiras, onde o contrato é celebrado no Brasil, a execução do contrato é no Brasil, e não tem nenhum elemento de estrangeidade, como é que você vai escolher um direito estrangeiro? Se configuraria uma fraude à lei. Uma completa fraude à lei. Alguns autores sugerem o seguinte: a partir do momento que você escolhe um direito estrangeiro, você está transformando essa arbitragem ou esse contrato internacional. Mas é exatamente o inverso. Você só pode escolher esse direito estrangeiro, é um problema de qualificação. Você só vai poder escolher esse direito estrangeiro se o contrato é internacional, e não o contrário. Você não vai transformar o contrato internacional, como sendo internacional, pela escolha do direito estrangeiro. Certo? Então, do meu ponto de vista, essas arbitragens internas que têm colocado uma cláusula escolhendo um direito estrangeiro, dependendo do caso, pode se configurar uma fraude à lei. E dependendo do caso, poderia até na sentença arbitral ser anulada. Certo? Por mais que o artigo 32 não dispõe especificamente sobre o problema. Certo? Então, esse seria, com certeza, um dos problemas de você ter um sistema monista. Os autores confundem, não sabem se pode ou não se pode aplicar um direito estrangeiro numa arbitragem interna. Alguns autores colocam que, ao aplicar o direito estrangeiro, a gente poderia aplicar regras nacionais, que não feririam, talvez, a soberania nacional. Eu também discordo. Alex Mercatoria, nesse caso específico, alguns autores sugeriram, por exemplo, aplicar os princípios do UNIDROIT relativos aos contratos internacionais, contratos do comércio internacional, que são princípios que na realidade é uma regulamentação da Lex Mercatoria. Eu também discordo. A Lex Mercatoria ela foi exatamente elaborada para atender às necessidades do comércio internacional, dos objetivos do comércio internacional. E ela nem deve ser utilizada no comércio interno, nos contratos internos. Então, um dos pré-requisitos básicos para você aplicar, então, a Lex Mercatoria é exatamente a existência de uma arbitragem internacional ou de um contrato internacional. Certo? Outro problema do sistema monista em relação à arbitragem internacional é que o legislador esqueceu de um ponto específico extremamente importante na arbitragem internacional. É o seguinte, que quando as partes não escolhem o direito aplicado, quem é que vai escolher o direito aplicado? O árbitro. Só que a lei não prevê nada em relação à ausência de manifestação das partes em relação ao direito aplicado ao mérito litígio. Certo? Isso é tradicional. Se as partes não escolhem qual vai ser o direito aplicado, quem escolhe é o tribunal arbitral. Mas como é que ele vai escolher? Na ausência, então, de disposição na lei, a doutrina se manifestou. E, mais uma vez, eu sou extremamente crítico em relação à doutrina brasileira. Primeiro, existe uma posição anterior à lei, que é do professor Pamela Rangel. Ele considera que, na ausência de manifestação do tribunal arbitral, das partes, o tribunal arbitral ele tem que aplicar as regras de conflito da sede do tribunal. Essa é uma posição. Tem uma posição que é pior que essa. Tem um autor brasileiro que comenta a nova lei que diz o seguinte, que na ausência de manifestação das partes, certo? O tribunal arbitral ele tem que aplicar as regras de direito material do foro da arbitragem. Por exemplo, se o tribunal arbitral tem a sede em São Paulo, as partes não escolheram o direito aplicado ao mérito litígio. Segundo esse autor, ele teria que obrigatoriamente aplicar o direito brasileiro. Essa é uma posição que foi defendida em 1957, uma resolução do Instituto de Direito Internacional. A partir daí, essa posição nunca foi defendida.
certo? A sede do tribunal arbitral não tem nenhuma influência em relação à escolha do direito aplicável ao método litígio. Inclusive, existe uma afirmação do direito comparado que o árbitro não tem foro. E é verdade. Por que o árbitro não tem foro? Ele não é obrigado, ao contrariamente ao juiz, de aplicar procedimentos do foro. No processo civil, eu não sou processualista, o juiz é obrigado a aplicar o procedimento do foro. O árbitro não. O árbitro é obrigado a aplicar as regras do procedimento que as partes escolherem. E ele não é vinculado, como juiz, às regras de conflito do foro. Então, como a gente viu, o juiz brasileiro tem que aplicar o artigo 9º da Lei de Introdução ao Código Civil. O árbitro não. O árbitro tem que escolher, tem que aplicar a vontade das partes. Certo? E como é que você faz, então, se você não aplica a regra de conflito do foro para determinar a lei aplicável? O árbitro tem duas maneiras de escolher, tradicionais de escolher a lei aplicável se as partes não se manifestarem. A primeira, que é inclusive a regra utilizada pela lei modelo arbitral, que o árbitro utiliza, então, a regra de conflito que ele achar apropriada. Por exemplo, você tem uma arbitragem entre duas partes europeias, certo? Uma parte francesa e uma parte italiana. É bem possível que, se as partes não escolherem o direito aplicável ao mérito do litígio, o árbitro aplique como referência a Convenção de Roma de 1980, sobre a lei aplicável às obrigações contratuais. Certo? Então, o que vai fazer o árbitro? O árbitro vai, ou ele pode utilizar, o que acontece, uma aplicação cumulativa da regra de conflito dos estados onde as partes residem, por exemplo. Certo? Existem diversas maneiras de ele utilizar uma regra de conflito. Mas ele não é obrigado a utilizar a regra de conflito do foro. Certo? Isso é o mais importante. E a segunda alternativa, que é cada vez mais utilizada, é que o árbitro tenha, então, um direito aplicável pela via direta, sem passar por uma regra de conflito de leis. Vocês sabem como é que funciona uma regra de conflito de leis? Você tem um problema internacional, um contrato internacional, e como esse contrato internacional ele tem contatos com diversos países, existe o que a gente chama de conflito de leis. Certo? Para determinar o conflito de leis, você tem o que a gente chama de elementos de conexão. Certo? O elemento de conexão principal aplicado aos contratos internacionais é a autonomia da vontade das partes. Se as partes escolheram qual é o direito aplicável, aí existem diversos elementos de conexão. O local da celebração do contrato, o local da execução do contrato, a residência comum das partes, o local de pagamento, certo? O que normalmente os árbitros acabam utilizando o que eles chamam de proper law, a lei que se aproxima mais ao litígio, que tem mais pontos de conexão com o contrato, a arbitragem, o contrato principalmente, que tenha mais pontos de conexão com determinado país. Certo? Isso seria uma forma de aplicar a via direta. Então, as críticas que eu faria então à lei é que, ao adotar o sistema monista, a gente não distinguiu a arbitragem interna e internacional, vai com certeza causar um imbróglio no futuro judicial. A gente vai ter problemas em relação à escolha de direito estrangeiro nas arbitragens internas, certo? E principalmente na escolha em relação pelo árbitro do direito aplicado ao litígio, na ausência e manifestação das partes. Eu fico à disposição, eu não gosto de falar muito, eu prefiro que as pessoas me perguntem, participem, é muito mais interessante. Eu peço desculpas, eu falo extremamente rápido, é difícil anotar, meus alunos me repreendem o tempo inteiro. Mas eu fico à disposição para perguntas e agradeço mais uma vez o convite feito pelo IBDS. Obrigado. Em primeiro lugar, foi muito claro. Eu acho que eu passei a compreender algumas coisas que ficaram sempre no livro. Eu tenho uma primeira dúvida, só para estimular o debate. Ontologicamente, há jurisdição? Na arbitragem? Essa é uma questão que o professor Donald devia responder. Não, há jurisdição. Eu não sou um processualista.
mestrado, sou professor de mestrado na PUC, Paraná, e eu tenho diversos processualistas na minha matéria de arbitragem comercial internacional. E toda vez que cai eles deixam uma brecha para ele cair no processo civil, eles aproveitam. Que realmente eles exageram em relação ao processo civil. Inclusive, eu sou contra em relação à visão processualista que a gente tem no Brasil em relação à arbitragem. Certo? Mas eu acho que uma das questões que sempre me causa espécie justamente essa dicotomia de cultura que a compreensão da arbitragem exige. Quando você pensa em jurisdição, você pensa no monopólio do Estado, você pensa o direito público, você não pensa a regra de direito que pode, inclusive, ser formulado pelas partes. Acho que, bom, pelo que eu ainda me lembro... Daí a questão, se ontologicamente a arbitragem é exercício jurisdicional. Não. Segundo, existem duas maneiras de você ver a arbitragem. 3 maneiras. A primeira é pela parte contratual. Alguns autores consideram que a arbitragem é um instituto de direito privado contratual, certo? Existe uma parte da doutrina, da qual faz parte o professor Carmona, que considera que a arbitragem não é um instituto processual, jurisdicional, onde existia então a jurisdição. Eu, na realidade, eu ficaria em cima do muro. Ou melhor, eu considero, como a maioria da doutrina de direito comparado considera, que a arbitragem é um instituto de natureza híbrida, onde você tem tanto a parte contratual, extremamente importante, é daí que vem a competência dos árbitros, e a parte jurisdicional. Por que jurisdicional? Porque o árbitro, com a nova lei, ele decide o litígio, ele exerce o poder jurisdicional, ele tem o poder jurídico, ele emite uma sentença que define o litígio, essa sentença faz poder julgado, certo? E principalmente com a nova lei, a gente equipara a sentença arbitral a uma sentença judicial. Eu acho que a nova lei não tem prova maior do que o poder jurisdicional do árbitro quando você está equiparando. Existe críticas em relação a isso, em relação à equiparação da sentença arbitral a um título executivo judicial. Mas, de qualquer maneira, o árbitro exerce poder jurídico. Infelizmente, ele não exerce, infelizmente, mas é uma tradição, o poder de império, como bem colocou o professor Leonardo pela parte da manhã. Mas o árbitro, uma visão nova da noção de jurisdição, ele tem poder jurisdicional. Nós temos 2 participações aqui já solicitadas, o Paulo e a Terezinha. João Bosco, trazendo um pouco as tuas reflexões aqui para a ordem ressecuritária, hoje nós temos uma situação de monopólio, então você não tem um contrato de resseguro entre uma seguradora nacional e uma estrangeira, pelo menos em princípio a ausência de autorização. Parece que um dia esse mercado vai abrir e o ZEB já editou uma regulamentação a respeito do assunto e nessa regulamentação se estabelece que que todo contrato de resseguro em que a cedente, a seguradora, for brasileiro, aplica-se a lei nacional. Bom, isto seria um indício de ordem pública que afastaria também a eleição do direito aplicável no caso de as partes, uma seguradora brasileira e um ressegurador estrangeiro, terem celebrado ou estipulado uma cláusula compromissória, uma cláusula arbitral? Existe um outro limite em relação à autonomia da vontade das partes, o que a gente chama de normas imperativas. Por exemplo, se você tem um contrato celebrado entre uma parte brasileira, consumidora, e uma parte estrangeira, você coloca uma cláusula compromissória, e tenha eleito um direito estrangeiro, de qualquer maneira, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, se aplica. Por mais que você tenha eleito um direito estrangeiro, porque o CDC é considerado como norma imperativa. Dentro do mecanismo de conflito de leis, certo? Você tem, antes mesmo de determinar o direito aplicável, se existir uma norma imperativa nacional, essa norma imperativa nacional se aplica. Tá? E se nesse caso o direito brasileiro for considerado uma norma imperativa, certo? E por nesse sentido, você ter que aplicar a lei nacional, sim. Tem que excluir o direito estrangeiro, certo? E aplicar a lei nacional. Agora,
eu não sei exatamente qual que é a natureza, porque a norma imperativa ela depende da natureza da lei. Agora, se for uma restrição de mercado, eu não vejo que o árbitro, se as partes escolherem um outro direito, ele aplica a lei nacional, porque existe uma regulamentação do direito brasileiro que diga para aplicar a lei nacional. É uma regulamentação de mercado, mas em tese, ou em princípio, se teria delegado a competência para que a SUSEP, no caso, regulamentasse nesse sentido. E não seria, inclusive, nenhuma lei, né? Teria... Não, mas ela tem fundamento numa lei ordinária contestável que foi editada. A princípio, veja bem, se você tem uma arbitragem, uma parte brasileira e uma parte francesa. E duas empresas. Entre duas empresas, exatamente. E que você escolha, então, um direito aplicável. Eu acho muito difícil que o árbitro vá aplicar o direito brasileiro, porque existe uma disposição, que não é, inclusive, não é uma disposição de lei que tenha força de lei, que diga para aplicar o direito brasileiro. Ele vai aplicar, antes de tudo, a autonomia da vontade das partes. E aí depois, eventualmente, se o direito brasileiro, nesse caso, for uma norma imperativa, eu não vejo que aí seja uma norma imperativa, ele não aplicaria essa regulamentação. E só para finalizar, à medida que ele aplique a lex mercatória e determinado aspecto dessa lex mercatória contraria algumas disposições de ordem pública nacional. O limite da lex mercatória é exatamente a ordem pública. E teria outra observação que faria é o seguinte: se a sentença fosse estrangeira, na hora de homologar não homologaria. Porque você não sei que existe homologação a respeito da ordem pública. Exatamente. Na realidade, existe ainda uma dúvida como é que o judiciário vai aplicar essa permissão, essa autorização das partes a se remeter à lex mercatória. Então, por exemplo, no direito francês, que não existia uma disposição, agora existe, para aplicação da lex mercatória, que é extremamente favorável à arbitragem, durou décadas para admitir a lex mercatória. Existe uma discussão muito grande, por exemplo, em relação da possibilidade, porque, bom, se as partes escolhem a lex mercatória, normalmente não tem muito problema. O grande problema é que, se as partes não escolheram o direito aplicável ao litígio, podem os árbitros se referir diretamente à lex mercatória? Existe uma dúvida. A jurisprudência arbitral diz que sim. Existem diversas sentenças arbitrais que exatamente os árbitros aplicam a lex mercatória. Então, como existe um famoso caso da Corte de Cassação Francesa, que é o caso Valenciana, onde um tribunal arbitral sediado na Espanha aplicou a lex mercatória sem autorização das partes, certo? Uma das partes foi executada arbitral na França, e a outra parte alegou que haveria uma violação da ordem pública, porque as partes não autorizaram a aplicação da lex mercatória. E a Corte de Cassação Francesa diz que não, o árbitro teria essa autonomia para aplicar a lex mercatória. Mas é uma posição extremamente liberal, não sei se o nosso judiciário vai seguir esse tipo de posicionamento. Claro. Primeiro, eu queria cumprimentá-lo pela sua palestra, que foi brilhante e muito pragmática. Então, acho que foi muito conveniente o professor Donaldo Armidi ter falado em primeiro lugar, porque você veio complementar a parte conceitual e doutrinária que ele trouxe, como eu brilho aqui, o aspecto pragmático da sua colocação, inclusive dos exemplos que você trouxe. Mas, à medida que as dúvidas foram surgindo, você já no final da palestra já foi esclarecendo, e surgiu aqui uma dúvida. Eu sempre tive com relação ao problema de sistema de solução amigável de litígio, que é aquela situação em que a aplicação do contrato pode levar as partes a uma solução absolutamente injusta. A aplicação da letra fria da lei ou do contrato conduz a uma situação injusta e inadequada aos objetivos daquele próprio contrato. Quando que é permitido ao árbitro recorrer aos princípios da analogia e da equidade num sistema de arbitragem?
Efetivamente, a questão da equidade, ou que a gente chama de amiable composition no direito francês, ela só é permitida na nossa lei quando as partes, assim, expressamente autorizarem o árbitro a julgar por equidade. Diferentemente, por exemplo, do direito argentino ou do direito uruguaio, onde existe a equidade, ela é regra, né? E a arbitragem de direito é exceção, né? No direito brasileiro, não. Como a maioria dos países utilizam essa metodologia, que para que o árbitro possa julgar por equidade, as partes têm que, então, expressar isso ou na cláusula compromissória ou no eventual compromisso. Em relação a uma solução injusta, eu acho que, como mesmo no judiciário, você pode ter soluções injustas na arbitragem. No entanto, se o árbitro, eventualmente, não aplicar, por exemplo, uma disposição legal que as partes assim escolheram, essa sentença arbitral pode ser anulada, pelo seguinte motivo, que o árbitro não respeitou o que estava disposto na convenção de arbitragem. Tá? Se, por exemplo, existe um caso que é bem notório, mas esse caso é exatamente o contrário. Eu acho que alguns até conhecem, é o caso Cromalloy. O caso Cromalloy é o seguinte, é um litígio, é um contrato celebrado entre a americana e uma parte egípcia, que era o Ministério da Aeronáutica do Egito, onde a parte americana daria assistência técnica para os helicópteros da Força Armada egípcia. Houve um litígio, tem uma cláusula compromissória CCI, o tribunal arbitral foi instaurado, e nesse contrato existia uma cláusula específica dizendo que o direito egípcio devia ser aplicado ao litígio, certo? O que aconteceu? O tribunal arbitral aplicou o direito egípcio, mas o direito civil egípcio, certo? Houve uma sentença arbitral. A sentença arbitral, obviamente, nesse caso, condenou ao governo egípcio. O governo egípcio entrou com uma ação de nulidade contra a sentença arbitral. E a sentença arbitral, pasmem, foi anulada pelos tribunais egípcios, pelo seguinte motivo, que o tribunal arbitral ele não aplicou o direito escolhido pelas partes. Ele aplicou o direito egípcio, sim, mas devia ter aplicado o direito administrativo egípcio. Foi, obviamente, uma sentença arbitral completamente política, né? E, em específico, ela é mais interessante pelo seguinte, porque existe uma disposição na Convenção de Nova York que diz o seguinte, que a sentença arbitral estrangeira ela não pode ser homologada se ela foi anulada no seu país de origem. Existe uma disposição igual no nosso direito. Só que ela tem uma outra disposição, que é o artigo 7º da Convenção de Nova York, que diz o seguinte, que pode se aplicar a disposição de um outro direito interno se ele for mais favorável que a Convenção de Nova York, certo? E você tem exatamente uma disposição mais favorável no 6, que não exige, que não tem no rol de motivos para não homologação a anulação da sentença arbitral estrangeira. E nesse caso específico, o que fez a parte americana? Levou o processo para executar na França. E aí a Corte de Cassação francesa homologou a sentença arbitral, por mais que ela tenha sido homologada no seu país de origem. E o pior é que esse mesmo processo foi homologado nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Bélgica. Então a parte egípcia teve que pagar de qualquer maneira, o governo egípcio teve que pagar de qualquer maneira. Então o grande perigo que se diz em relação, principalmente à escolha do local da arbitragem, sempre escolham o local da arbitragem em relação, primeiro, à legislação em relação aos recursos possíveis contra a sentença arbitral. Segundo, em relação ao judiciário, certo? E terceiro, sempre escolham, provavelmente a sentença arbitral vai ser uma sentença arbitral estrangeira das partes. Então é aconselhável verificar quais são as convenções internacionais que esse país ratificou. Por isso que o Brasil normalmente não é escolhido também como sétimo na arbitral, porque o Brasil não ratificou a Convenção de Nova York, 58. Mas isso deve mudar um dia. Não sei se eu respondi a pergunta. Claro, perfeitamente. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta a você, mas eu gostaria de estendê-la também aos demais participantes. Do ponto de vista empírico, me parece que o procedimento de arbitragem ele seja escolhido muito mais para casos específicos e relações que envolvam altas quantias de dinheiro do que para a massa
de contratos que move o andar de baixo da economia no nosso dia a dia. Eu acho que a experiência da maioria das pessoas aqui é com o contrato de massa por excelência, que é o contrato de seguros. Prioritariamente ainda, creio eu, os contratos de seguro, não aqueles que são fechados entre duas partes e que há uma exímia investigação do risco, mas aquele contrato de seguro que por obrigatoriedade tem que se movimentar com uma velocidade espantosa. Eu gostaria de saber, do ponto de vista empírico, se a sua experiência mostra que a arbitragem é plausível nesse tipo de contrato, onde você tem uma velocidade e uma quantidade imensa de contratos sendo fechados dia a dia. E aí eu gostaria de abrir para as pessoas e ouvir a experiência dos demais participantes aqui a respeito da possibilidade da arbitragem no nosso cotidiano, que embora hoje nós estejamos fazendo esse debate, ele é inconclusivo obrigatoriamente, né? Nós estamos querendo produzir a nossa capacidade de compreensão da arbitragem num período de tempo que eu espero que até o Congresso nós já tenhamos galgado alguns passos. Então eu gostaria de ouvi-lo e também ouvir as pessoas. Porque assim ele responde de uma vez só. Eu sou conselheira de um grupo de trabalho da Finaseg e estamos preparando o texto e o modelo de uma nova legislação do seguro e acidente de trabalho. Foi colocado lá por do grupo de trabalho que se colocasse um sistema de arbitragem para resolver problemas entre o acidentado e os empregadores ou suas seguradoras. Quer dizer, em princípio eu fui contra, porque eu sei que isso, na minha opinião, será muito difícil de concretizar, porque o segurado o acidentado, o segurado do empregador, o acidentado vai preferir certamente procurar os PROCONs da vida, os sindicatos e qualquer outra forma que ele já saiba de mão que vai procurar resolver o problema de acordo com a visão e com a situação dele. Porque existe também no meio dos segurados aquela ideia preconcebida ou até correta de que o árbitro é um técnico que conhece essa matéria, toda essa técnica toda hermética que ele desconhece, que nunca vai resolver a favor dele, né? E por que a arbitragem é facilmente aceita e todo mundo compreende que é normal que exista o processo de resseguro, nos contratos de resseguro? Na relação de resseguro, sim, porque todo mundo sabe que todos confiam na capacidade técnica dos árbitros. E já na relação de consumo propriamente dita, em que a gente sabe que o consumidor é o usuário final, né, da relação de consumo, então já fica muito mais difícil, e eu não acredito que haja nem condição prática disso acontecer e nem consciência, nem mentalidade da nossa população. Agora, do ponto de vista de experiência disso internacional, eu não tenho a menor informação, posso fazer de terra. Posso perguntar mais uma parte Claro. da pergunta? Sim. A pergunta é, se em contratos de massa há experiências mundo afora aplicando a arbitragem ou elementos semelhantes. No que diz respeito a seguro, esses contratos de massa, eles podem ser aqueles contratos de massa que a gente visualiza em um primeiro momento, como podem ser situações de sinistro envolvendo questões de grande relevância econômica, mesmo sendo contratos de massa. Então, era só para observar isso quanto à pergunta. E mais, ele vai envolver sempre, já envolve, apesar do nosso monopólio de seguro, ele já envolve duas situações. Uma situação que é uma situação de índole eminentemente internacional, as proteções ressecuritárias, que tem clausulados os mais diversos, compreendendo costumes e direitos os mais diversos
e que, em certa medida, às vezes mesmo quando dizem respeito a relações específicas, tá? Resseguro de operação original, resseguro específico para aquela operação, eles podem ter características de amplitude muito maior do que aquela cobertura original do segurador, ou restrições com relação àquela cobertura, e conceitos, especialmente no caso brasileiro, que se o Brasil é visto no meio universitário francês dedicado à arbitragem como regra de resistência, no que diz respeito a seguro, a gente também tem todo um linguajar e uma prática muito diferente de muitos países. Né? É um caso um tanto à parte. Em compensação, são operações aqui, e são operações que estão tratadas em dois níveis obrigacionais. Um que é o nível dos segurados, dos seus seguradores, e o outro que é o nível dos seguradores, como o monopólio, o monopólio e o resseguro internacional. E que podem estar tratando, inclusive, a mesma proteção, não tecnicamente, mas economicamente a mesma proteção, de formas diferenciadas, com base em regras de direitos diferenciados. Para que uma cláusula compromissória seja válida, você tem três opções. Primeira, para que o aderente tome iniciativa da arbitragem. Certo? Segunda, o aderente, na hora de concluir o contrato, coloque um documento anexo ao contrato que ele aceita expressamente a jurisdição arbitral. E terceiro, se essa cláusula compromissória for inserida no contrato, ela tem que estar em negrito, rubricada pelo aderente. A experiência do direito comparado. O direito francês, que a gente chama de direito do consumidor, por exemplo, ou direito ao contrato de adesão, os contratos mistos, certo, são considerados, as cláusulas compromissórias inseridas em contratos mistos são considerados nulos. Essa é a posição do direito francês. No entanto, mesmo no direito francês, existe uma jurisprudência da Corte de Cassação Francesa que diz o seguinte, que cláusula compromissória inserida no contrato de consumação internacional, ela é válida. Nesse caso específico, era um francês, importador, que estava importando um Jaguar da Inglaterra. E nesse contrato tinha uma cláusula compromissória. Tá? E a Corte de Cassação Francesa considerou que a parte francesa tinha completa consciência da existência da cláusula compromissória na hora de você assinar o contrato. Então, existe uma posição diferente para a arbitragem interna e para a arbitragem internacional. Existe uma diretiva da Comunidade Europeia, da União Europeia, que proíbe, apesar disso, a inserção de cláusulas compromissórias, cláusulas arbitrais, em contratos de consumação. Certo? Em relação a isso, o direito brasileiro inovou. Não se sabe se inovou muito ou não. Por quê? Porque, em relação, vocês conhecem melhor do que eu, existe uma disposição no CDC, Código de Defesa do Consumidor, que considera como nula e abusiva as cláusulas compromissórias. Se não me engano, artigo 57, se não me engano. A nova lei, quando ela foi aprovada no Congresso, só teve um artigo que foi eliminado. Exatamente o artigo que dizia que esse artigo do CDC estava expressamente revogado. Esse é o único artigo que foi modificado na nova lei. O que se questiona? Existe um artigo na nova lei que diz o seguinte, que todas as disposições contrárias à nova lei ficam revogadas. Aí, discussão doutrinária. Será que a nova lei revogou ou não revogou essa disposição do CDC? Alguns dizem que não, porque as normas do CDC são normas de ordem pública e não poderiam ser revogadas por lei ordinária. Outros dizem que sim, por quê? Porque a lei de arbitragem é uma lei específica que revogaria uma lei geral que seria o Código de Defesa do Consumidor. Existe uma discussão doutrinária. Eu, na realidade, acho, particularmente, e principalmente que a nova lei, ela trouxe tomou cuidados, ela beneficia o aderente. Ela coloca condições especiais para o aderente. Isso falando juridicamente. Agora, falando na prática, eu não acho aconselhável colocar cláusula compromissória em contrato de seguro de massa. Por quê? Primeiro porque, efetivamente, o aderente normalmente vai se sentir prejudicado. Ele não vai ter como discutir a cláusula compromissória.
Segundo, você pode acabar com a credibilidade da arbitragem, porque pode ter centrais que são centrais arbitrais que vão ser favoráveis, por exemplo, à empresa de seguro. Por quê? Porque o aderente não teve, por exemplo, possibilidade de participar na construção do tribunal arbitral, por exemplo. Aliás, a sentença arbitral seria, inclusive, nula. O que pode acontecer, por exemplo, nesses contratos, você criar uma instituição de arbitragem que é organizada pelas empresas de seguro, onde você tem uma lista de árbitros que só são árbitros que defendem a empresa de seguro, e colocar isso em contrato de seguro. Cada vez que vai ter uma arbitragem, vai acontecer o quê? Vai ser essa instituição que vai julgar. E com certeza a arbitragem não vai ser imparcial. Né? O que pode eventualmente acontecer, e acontece bastante, principalmente em matéria de contrato de trabalho, é criar uma instituição de arbitragem que seja especializada em seguro, que você tenha a participação das duas partes efetiva, uma lista de árbitros das duas partes, certo? Ou até lista de árbitros de pessoas que não estejam envolvidas na atividade de seguros, mas que conheçam professores, por exemplo. E nesse caso, sim, poderia ser viável. Mas uma outra questão que vai contra esse tipo de arbitragem é que a arbitragem é onerosa. Queira ou não queira, ela é onerosa. Você vai ter que remunerar os árbitros. E se você tiver uma instituição, você vai ter que remunerar também a instituição por administrar a arbitragem. Então isso pode ficar caro para o aderente, né? E também não é vantajoso para as partes. Mas em compensação, quando se trata, como você falou, no contrato de massa, a quantia, a arbitragem é com certeza interessante quando a quantia envolvida é alta. Tá? Isso é uma realidade. Certo? A arbitragem, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, não veio para resolver o problema do judiciário. Bem pelo contrário. Ela veio oferecer para aqueles que têm interesse um meio mais eficaz de solução do litígio. Mas isso é pago, é oneroso. Né? E nesse caso específico, se o montante do litígio é alto, certo? Pode ser eventualmente interessante que a arbitragem pode ser muito mais eficaz. A questão do resseguro, com certeza, eu acho que ela poderia ser bem interessante, porque aí são empresas que estão envolvidas. E aí você não pode dizer que pode eventualmente acontecer que se trate de um contrato de adesão, mas isso normalmente está em pé de igualdade. Essa é a minha posição particular, talvez não seja a posição da doutrina majoritária. E a condição cultural? Tá? No caso que eu citei também, mas com certeza, com certeza. No Brasil, a gente, infelizmente, ainda não tem uma cultura arbitral. Por exemplo, isso nos Estados Unidos talvez até exista, eu não conheço o Joaquim, a questão de arbitragem em matéria de seguros. Por exemplo, a arbitragem, a AAA, a American Arbitration Association, ela resolve, eu acho que mais de 90% dos casos são em matéria trabalhista, por exemplo. A maioria dos litígios trabalhistas são resolvidos pela AAA. Tem uma tradição. Tem uma tradição em relação... Agora, em relação ao seguro especificamente, eu não sei se nos Estados Unidos eles resolvem também por via arbitral. Não tanto assim. Eu acho que em qualquer lugar, nos Estados Unidos, inclusive, existe esse problema de classificação do seguro. Isso vai ter estado para o Estado, mas a tendência é você não ter muito seguro. Então, pelo menos não seguro em órgãos como a AAA, ou a SEC, são órgãos mais caros. A iniciativa que poderia ser tomada, inclusive talvez pelo BDS, é talvez uma criação de um instituto, um centro de arbitragem destinado... Qual que é a tendência atual do Brasil, pelo menos? Depois da nova lei, foram criadas diversas instituições de arbitragem. A maioria deve estar passando fome, né? Não existe trabalho para todo mundo. Mas foi com o intuito de ganhar dinheiro, isso é claro. Mas a tendência é a criação, como existe na Inglaterra, mesmo na Europa, de centros de arbitragem especializados em determinadas matérias, como é o caso do seguro, que é uma matéria extremamente específica. E você poderia criar um instituto, um centro de arbitragem destinado ao seguro, que fosse completamente imparcial, certo? Com representantes de ambas as partes, tanto da seguradora como dos consumidores. Nesse caso, poderia ser interessante, mas é uma questão a ser estudada. Seria um misto de ombudsman com defensor do segurado, né? Com esse critério, né? Esse critério. Acho que tinha... Essa questão dele colocar no último fórum de direito, nós tivemos uma palestra específica sobre o ombudsman. Do meu conhecimento, tem ainda ser uma tendência internacional, principalmente no seguro, que predomina-se de contrato de massa. É muito comum as pequenas causas, pequenas demandas, pequenos litígios que acabam onerando muito as empresas. E a figura do ombudsman
eu acho que seria o início da questão da arbitragem. Claro que de um outro enfoque, de uma outra maneira, mas tem essa visão de você ter uma pessoa que está preferindo uma decisão, que seria uma pessoa imparcial, um árbitro imparcial, mas teria um vínculo, que vincularia tanto o segurado como a decisão do segurador. O que pode eventualmente acontecer? mediador. Exatamente, parte para uma mediação, É um que é mediador. muito onerosa que uma arbitragem, e muito mais rápido. A rigor, Depende da outra, depende da empresa. previne a existência De litígio. de litígio. Exatamente. Essa seria a grande diferença entre mediação e arbitragem. O mediador ele tenta fazer com que as partes cheguem num acordo. Né? Agora, na arbitragem, não. O árbitro decide o litígio. A arbitragem pode ser muito mais traumática para as partes do que a mediação. Então, a mediação talvez seja uma solução para esse litígio. Exatamente. Porque você poderia, inclusive, colocar... Que não fecha, inclusive. Exatamente. Você poderia ter, inclusive, colocar no contrato de seguro. Poderia colocar no contrato de seguro que você, antes de você entrar numa ação, você faça uma mediação João Bosco, através de um centro especializado. queria só fazer uma parte Pois não. e chamar a atenção para o fato que o IBDS, uma de suas finalidades, está aqui no artigo 4, é promover a arbitragem, mediação e outros meios especiais de solução de dúvidas e conflitos de interesses concernentes a relações securitárias, e dentre seus objetivos, instituição ou colaboração para a instituição de órgão, painel ou câmara de arbitragem e mediação voltada à solução de controvérsias concernentes às relações securitárias. Seria excelente, eu acho uma excelente ideia. Eu acho que o IBDS poderia estudar realmente uma criação do centro de mediação e arbitragem especializado nessa área. Fernando. Só reportando um comentário, só para deixar bem claro, quando eu esqueci o Paulo ele fez uma colocação da parte de resseguro, da parte de arbitragem e resseguro com ressegurador internacional. Fez até um lado um pouco crítico quanto à lei da SUSEP, a portaria da SUSEP, de que tinha que ser julgado aqui. Eu queria só lembrar o seguinte: tem a terceira parte, que é o próprio consumidor. Então, a SUSEP, na defesa do consumidor, ele colocou para dentro da lei brasileira. Se fosse somente uma relação, a seguradora e a resseguradora, elas já são de maioridade, elas podem defender a sua parte. Entretanto, para o consumidor, isso não é permitido. Se isso fosse uma relação entre só as duas, que nada interferia no segurado, aí sim, mas certamente essa relação entre a seguradora e a resseguradora vai interferir na indenização para o segurado. Então, Eu estava me referindo especificamente às relações entre uma seguradora e um ressegurador. eu sei. E também nessa relação, parece, pelo que eu posso interpretar, que se exige a submissão da controvérsia ao direito brasileiro. Por uma definição... Era nesse ponto que eu falei, porque a seguradora e a resseguradora não existe se não tiver o seguro dela. Nesse aspecto. Se é somente um dela, um contrato maior entre elas, não interfere em nada dentro do segurado, aí sim. Dentro do segurado tem que ser a lei brasileira, não tem nada a ver com uma negociação terceira. Existe um termo na arbitragem que a gente chama de arbitrabilidade, a possibilidade de um litígio ser submetido à arbitragem. A arbitrabilidade ela vai ser maior ou menor dependendo do país, da cultura arbitral do país. Por exemplo, é proibido, por exemplo, na Argentina, a inserção de promissórios em contrato de seguro. Existe uma disposição legal que proíbe, certo? Em compensação, existe na Argentina a possibilidade de submeter litígios relacionados à falência à arbitragem, certo? Então depende da cultura arbitral de cada país. Eu acho que a matéria segura é uma matéria controvertida ainda, o que a gente chama de matéria arbitrável sensível, certo? Eu acho que vai ter que ser discutida para chegar uma evolução e um amadurecimento sobre a questão. Mas eu acredito que a tendência, dependendo da cultura arbitral do país, é aceitar a questão dos seguros. Um exemplo, em relação ao contrato de transferência de tecnologia, o NPI, até 93, não admitia nem inserção de cláusula compromissória e nem inserção de cláusula de lex juris, lesando direito estrangeiro. Mas isso era um problema político. Aí veio uma instrução normativa, acho que 93, que as pessoas conhecem melhor do que eu, que autoriza. Hoje no NPI, a verba, os contratos na empresa de tecnologia se reportam ao direito estrangeiro e tem uma cláusula compromissória. É exatamente um problema de cultura arbitral. Quanto mais evoluído o país em relação à arbitragem, maior vai ser o favor arbitrando daquele país. É o caso dos países europeus, o caso dos Estados Unidos, mas ainda não é o caso do Brasil.
A gente está ainda engatinhando em relação a essa questão. Mas é uma questão de reflexão, é bem importante. Em relação a seguros, principalmente, é uma questão que pode ser refletida. E eu até hoje não vi nenhum artigo sério sobre a questão de seguros. Eu não vi nenhum artigo... Bom, existem poucos artigos sérios no Brasil em relação à arbitragem. Sendo bem claro. Não querendo criticar a doutrina, existem poucos. Mas, na realidade, o que existe no Brasil, isso é uma crítica ainda em relação à doutrina brasileira, a gente fala sobre generalidades. Principalmente sobre a questão da constitucionalidade, incrível que saiu sobre artigo sobre a constitucionalidade, uma questão importante. A gente não deixa de falar, a gente deixa de lado várias questões importantes sobre a arbitragem, que são importantes e que a doutrina ainda não, como o professor Donaldo falou hoje pela parte da manhã, não colocou especial atenção. Deixa eu aproveitar o gancho. Eu gostaria de chamar a atenção dos presentes para o texto do professor Contreras, que foi entregue juntamente com a pasta, porque a arbitragem é uma prática reconhecida no Chile desde 1927 e chegou a adquirir características próprias. O professor Contreras ele participou ativamente de diversos procedimentos arbitrais nesse país, foi um dos coautores do anteprojeto da nova lei arbitral chilena que está tramitando no Congresso Nacional daquele país. E só sobre esse tema ele faz uma observação interessante, que até não há muito tempo no Chile, questões de seguros até 107, se não me falha a memória, 170 unidades fiscais, unidades de referência, unidades como as nossas UFIs, etc. As questões eram obrigatoriamente submetidas à arbitragem, entre aspas, pela Superintendência de Seguros local. Depois de um tempo deixou de ser obrigatória essa submissão obrigatória à arbitragem, entre aspas, pela Superintendência e cresceu em número o número de arbitragens privadas em valores pequenos, não de pequena expressão econômica. Há duas câmaras locais especializadas em arbitragem em matéria de seguro. E ele trata justamente do tema, que seria o fecho, o complemento deste módulo, que é as relações entre seguro e arbitragem, a importância da arbitragem especificamente para a matéria de seguros. É um texto muito amplo, que aborda vários temas, e que está sendo traduzido e será distribuído posteriormente. Okay?